saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar diante da palavra de Deus, de estar ministrando a palavra de Deus, né? De estar se alimentando da palavra de Deus. E nós vamos meditar num texto da palavra, né, irmãos? Que se encontra no livro de Atos, no capítulo 8, no verso 1 até o verso 8, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, e exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos, né, irmãos, o que a igreja estava passando naqueles dias, o que a igreja estava vivendo naqueles dias, né? Nós vemos aqui que o jovem Estevão tinha sido morto por causa da perseguição. Homem cheio da graça de Deus, homem cheio do Espírito, homem cheio da sabedoria, aonde se levantaram aquela calúnia contra Estevão, né? Até subornaram para que muitos levantassem contra ele ali e o condenassem, até o ponto que Estevão foi apedrejado. E tudo isso era pelo consentimento de um jovem chamado Saulo, Saulo de Tarso, um homem que odiava os cristãos, um homem que se levantou contra a igreja, um homem que foi uma ferramenta usada pelo inimigo para assolar a igreja de Deus, para perseguir os cristãos daquela época. Nós vemos que a igreja ela nasce com a pregação do apóstolo Pedro, e em uma única pregação se agrega quase 3.000 almas, aceita ali o nome do Senhor Jesus Cristo e se dá início então a igreja primitiva, uma igreja cheia do poder, uma igreja cheia da unção, uma igreja que crescia todos os dias, onde o povo via tantos milagres, tantas maravilhas. Agora, a igreja ela começa a sofrer essa perseguição, começa a se levantar uma perseguição contra a igreja, mas o texto qual eu acabei de ler vai trazer grandes aprendizados para todos nós. Porque o inimigo da igreja, aquele que estava lutando para parar a igreja, para calar a igreja, né, ele não tinha noção com quem que ele estava lutando, né? Porque após a morte de Estevão, né, onde foram aqueles homens sepultar Estevão, né, em grande pranto, a igreja começou a sentir pela morte de Estevão, e a perseguição aumentou ainda mais, porque agora Saulo, ele entrava pelas casas, arrastando homens e mulheres e colocando na prisão. E começou o que, irmãos? Se espalhar os cristãos por toda parte, anunciando a palavra. Então, aqui, o que nós começamos a aprender, então, diante desse texto? Que os cristãos, eles começaram a ir por toda parte. Saulo queria parar a igreja. Saulo queria calar a igreja.
Só que aonde os cristãos iam, aonde os irmãos iam, a igreja ia. Porque a igreja, ela não é parede, a igreja somos nós. Aonde nós estivermos, né? Nós somos uma igreja, nós somos o início de algo de Deus. Então nós vemos ali, irmãos, que não estava adiantando nada. Saulo amedrontar o povo, porque dispersava. E por onde eles iam, a igreja se iniciava. Até o ponto que chegou na cidade de Samaria, né? Chegou ali pela Judéia e Samaria. E quando chega ali em Samaria, um homem chamado Filipe, né? Discípulo, apóstolo Filipe, ele começou a pregar Cristo naquela cidade. E todos que estavam ali ficaram atônitos. Todos que estavam ali começou a admirar, irmãos, porque não só ouvia a palavra, mas também via sinais que Deus por ele fazia. Então, essa ministração é uma ministração bastante gloriosa, porque o homem cheio do Espírito, né, ou a mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela não só as pessoas vai ver, vai ouvir e vai sentir também, irmãos, que ali tem algo diferente. Vai ver sinais, vai ver maravilhas, porque Deus usa nós como um instrumento vivo, como uma ferramenta viva, né, para transmitir a sua palavra. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos, as pessoas sentem e as pessoas enxergam em nós que nós somos pessoas diferenciadas. Porque a diferença não está no homem natural. A diferença está na unção de Deus, na vida de cada um de nós. Então nós vemos aqui que as multidões, né, ali estavam prestando atenção ao que Filipe dizia, porque não só ouvia, mas via sinais que ele fazia. Não era ele que fazia, mas sim o poder de Deus que estava na vida dele, era o que fazia. Porque os espíritos imundos saíam, e paralíticos e coxos eram curados. Aquela cidade de Samaria, irmãos, nunca foi a mesma. Depois que Filipe desceu a ela, depois que Filipe levou a palavra, depois que Filipe chegou naquele lugar cheio do poder, cheio da graça de Deus, aquela cidade, eu não tenho conhecimento daquela cidade, mas aqui eu faço uma ilustração que aquela cidade, de repente, era uma cidade que nunca tinha presenciado algo tão extraordinário, irmãos. A cidade que de repente era uma cidade sem expectativa de nada. Aquela cidade que de repente era uma cidade que nunca tinha provado de algo tão diferente, tão glorioso, tão poderoso. Aquela cidade é transformada porque o Evangelho chegou naquele lugar. E quando o Evangelho chega na vida do ser humano, aquele que está longe, aquele que está distante, aquele que está sem conhecimento, aquele que está afundado no pecado, aquele que está no lamaçal, né? Aquele que está morto diante de Deus, aquele que não tem expectativa nenhuma de vida diante de Deus. O Evangelho, ele chega com as boas novas, ele chega trazendo uma notícia boa, ele chega trazendo vida, ele chega ressurgindo a pessoa, para que a pessoa tenha uma visão diferente, e ali tudo é transformado, tudo é renovado. Então nós vemos que aquela cidade, quando o Evangelho chegou ali, começou a haver uma grande alegria naquela cidade. Imagino eu o comentário que não era diante daquela cidade, pelos lugares, pelas praças, o que Deus estava fazendo naquela cidade. E muitos milagres estavam acontecendo ali, ao ponto, irmãos, que paralíticos e coxos eram curados, né? E os demoniados eram libertos. Mas havia também naquela cidade um homem chamado Simão,
o mágico, né? Que por muito tempo iludia as pessoas com suas práticas de mágica, né? E todos achavam que ele era uma grande personagem. E esse homem, ele tinha um trabalho ali que ele atendia desde do menor até o maior. E todos achavam que era um grande poder de Deus que estava operando na vida daquele homem. Só tem que ter uma coisa, irmãos. Quando a verdade chega, quando a palavra genuína chega, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que está encoberto é descoberto. Porque o verdadeiro poder, irmãos, as pessoas vão ver, o verdadeiro poder as pessoas vão sentir. Então, irmãos, a mentira, ela prevalece até chegar à verdade, porque quando chega a verdade, irmãos, a mentira, ela é desmascarada. Então, nós vemos aqui que o Evangelho, as boas novas de salvação, chegou agora na vida desse homem chamado Simão, né? E quando Simão também ouviu a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele também não resistiu e foi ali também batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmãos, que coisas maravilhosas que Deus fez, que maravilha que Deus fez. Então, muitas vezes, nós estamos querendo um evangelho para a nossa vida que não é um evangelho da perseguição, que não é um evangelho que as pessoas se levantam contra nós, um evangelho que é o evangelho do acomodismo, um evangelho que nós vamos falar, as pessoas vão aceitar, não vão refutar contra aquilo que nós estamos falando, mas a igreja ela nunca cresceu, nunca, irmãos, ela prosperou tanto no tempo que não foi o tempo da perseguição. Então nós temos que entender que a igreja sempre ela vai ser perseguida, sempre vai haver um levanto contra a igreja, mas a igreja é nesses momentos que a igreja cresce. É nesse momento que a igreja, irmãos, ela é soberana, porque é o poder de Deus que está no domínio das nossas vidas, é o poder de Deus que está nos direcionando. Então não tenha medo da provação, não tenha medo da perseguição, não tenha medo do que há de vir sobre a sua vida, porque assim como o Senhor Jesus foi com esses discípulos no tempo da perseguição, o Senhor Jesus é conosco nesses dias difíceis, nesses dias onde as pessoas já não estão tendo mais fé. Mas a igreja é soberana, a igreja ela vai caminhando, ela vai prosseguindo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é conosco. Então, um irmão sai de uma cidade, vai para outra e se dá início a um outro trabalho, porque não tem como parar, irmãos. Não tem como parar mais o povo de Deus, não tem como se calar o povo de Deus. Mesmo Saulo de Tarso querendo parar a igreja, ele não conseguiu. Ninguém vai calar a voz de um cristão, irmãos, né? Nós sabemos que se tirarem de nós a Bíblia Sagrada, mas a palavra ela está gravada dentro dos nossos corações. Nós somos, né, irmãos, a palavra. Estamos caminhando com a palavra dentro de nós. Então dentro de nós está escrito a palavra de Deus. Dentro de cada um de nós, irmãos, já está o livro aqui implantado. E a Bíblia diz que quando, né, nos perseguirem, levar aos tribunais, e quando nós não tivermos mais, quando nós não sabemos que nós vamos falar, o Espírito Santo vai falar nas nossas bocas. Então o que nós devemos estar firmado, é estar atento à voz do Senhor, é estar, irmãos, andando em conformidade com a palavra, entendendo que nós somos a igreja, e nós somos o povo que o Senhor Jesus nos chamou para levar as boas novas da salvação. E saber de uma coisa, irmãos, que nós temos o nome do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. A igreja primitiva nasceu nos dias de Pentecostes, e ali nós vemos o batismo
em nome do Senhor Jesus Cristo. Quais 3.000 almas aceitou ali o nome do Senhor Jesus Cristo? A cidade de Samaria aceitou o nome do Senhor Jesus Cristo. E é esse nome que muitas vezes as pessoas estão perseguindo, irmãos. É por causa do nome do Senhor Jesus Cristo que muitas vezes nós somos odiados. Mas ninguém jamais vai poder calar a nossa boca, porque é do Senhor Jesus Cristo que nós vamos falar e vamos continuar falando, né? Então que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos e lembre-se, você é a igreja. E o lugar onde você estiver, o Senhor está contigo. Que o Senhor Jesus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.